Boa tarde, pessoal. Então, é com muita honra que eu apresento hoje o Dr. Ravendra Muniz. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, mestre em Oncologia pela Fundação Antônio Prudente, Hospital AC Camargo, e professor da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do Centro Universitário São Camilo. E hoje ele vai falar para a gente sobre hiperplasia benigna da próstata. Doutor Ravendra, muito obrigado por estar aqui com a gente e a palavra é sua. Muito obrigado, Fernanda. Então, queria agradecer o convite do Ivan para dar essa aula para vocês. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu mudei um pouco essa aula para tentar direcionar mais para as demandas que eu imagino que um geriatra precisa. E a intenção dessa aula não é ser absolutamente técnico e não é focar muito na parte cirúrgica do tratamento da hiperplasia. Eu queria tentar passar para vocês a visão que eu, como urologista, tenho quando vou avaliar pacientes de colegas geriatras ou de colegas clínicos, principalmente em internação hospitalar ou paciente que vem ao consultório por indicação de colegas geriatras. Então, eu acho que é uma aula muito mais conceitual para vocês entenderem algumas coisas e ter um racional na hora de avaliar esses pacientes, já que é um problema tão prevalente, né, e tão comum. Aí, eu imagino que a maioria dos pacientes que vocês atendem do sexo masculino tem essa condição. Então, essa aula ela foi baseada no Core Curriculum da American Urological Association, essa associação de urologistas dos Estados Unidos, e eles têm um programa curricular bem interessante para residentes. Então, isso depois eu posso até disponibilizar para o Ivan o texto para vocês. E é uma forma bem resumida de abordar quase todos os assuntos que a gente tem na urologia, e aí eu peguei a parte de HPB, principalmente tratamento medicamentoso, para discutir com vocês, tá bom? A hiperplasia prostática benigna, né, a HPB, ela está relacionada ao aumento de número de células estromais e epiteliais prostáticas, e em menor número também glandulares, para a formação de nódulos na zona de transição da próstata. Tá? É uma doença extremamente frequente, né? E tem íntima relação com o envelhecimento masculino. Tem 2 estudos de corte nos Estados Unidos grandes, um de Baltimore e outro de Boston, que são bem importantes para a epidemiologia nessa área. Então, 70% dos americanos, norte-americanos entre 60 e 69 anos têm a hiperplasia prostática benigna, e acima dos 70 anos, 80% é acometido por hiperplasia. Tá? Então, é muito frequente e é algo que eu acho que é importante a gente ficar de olho nos pacientes. Né? A fisiopatologia da HPB, ela está muito ligada a essa proliferação nodular no entorno da uretra, tá? E isso que vai gerar todas as consequências dessa doença, tá? O que a gente sabe, né? Diferente de um tumor, de uma neoplasia maligna, a hiperplasia ela é um crescimento organizado, tá? Não é um crescimento caótico, a gente não tem desorganização no HPB. Então, na HPB, a gente tem um desvio do processo normal entre a apoptose celular e o crescimento de novas células. Então, a gente acaba tendo uma duração de vida muito maior em algumas células por estímulo de fatores de crescimento, tá? E de algumas citocinas. E esse desbalanço entre a apoptose normal, essa diminuição da apoptose normal, que vai gerar esse crescimento celular, né? Então, o que acontece nesse desbalanço, né? A gente tem um aumento da proliferação celular, tá? Esses mesmos fatores de crescimento que estimulam o crescimento de proliferação celular, também eles acabam diminuindo a apoptose celular normal. Então, isso é que vai levar
a hiperplasia, e a gente sabe que o que regula muito isso, a maioria desses fatores, é a dihidrotestosterona, tá? Então, isso é uma situação um pouco estranha, paradoxal, porque a gente sabe que com o avanço da idade, os homens começam a diminuir a testosterona, né? A gente tem um declínio fisiológico da testosterona, mas a gente tem um aumento da dihidrotestosterona e esse aumento leva a esse desbalanço na próstata em relação à hiperplasia. Talvez seja um pouco repetitivo isso para vocês, mas eu achei importante deixar aqui a anatomia básica da próstata, né? Ela está relacionada superiormente com a bexiga, né? E inferiormente com a uretra e o esfíncter, posteriormente com o reto e anteriormente com o pube. Tá? Então, é um órgão que está em contato direto com a uretra, né? A gente tem uma porção da uretra, que é a uretra prostática, que passa aqui ao centro da próstata, né? E que é onde tem a junção com os ductos ejaculatórios. Tá? Um outro conceito que é importante vocês terem quando a gente está falando de próstata é a anatomia por zonas da próstata. A anatomia por zonas da próstata funciona da seguinte forma. Aqui nesse corte axial, a gente vê nessa parte amarela a zona periférica, nessa parte laranja a zona central, e o que define zona central é onde passam os ductos ejaculatórios, tá? É o tecido realmente do centro da próstata. Essa imagem aqui a gente consegue ver esse tecido por onde está passando o ducto ejaculatório e é onde vai desembocar o utrículo prostático, tá? Essa região que aqui está em rosa é a zona de transição e a região que está em verde, que seria o teto, a parte anterior da próstata, é uma parte de tecido basicamente estromal, tá? Essa parte anterior, que está em verde, ela praticamente não tem glândula. A parte em amarelo é onde tem a maior parte das glândulas. Não é o objetivo da aula, mas a zona periférica, essa parte amarela, é onde a gente tem 80, 85% dos tumores malignos, tá? O adenocarcinoma, ele normalmente está nessa região da zona periférica, e por isso que o toque retal é um bom exame físico, né? Porque ele está em íntimo contato, a zona periférica, com a parede anterior do reto, tá? Mas hoje o foco nosso é nessa parte que está em vermelho aqui, diretamente em contato com a uretra, que é a zona de transição. Ela é que vai ser afetada por esse estímulo hormonal e que vai levar a um crescimento desse tecido. Então, aqui é só reforçando essas zonas, tá? Em relação aos cortes mais próximo ao ápice, mais próximo à parte média da próstata e à base, né? Então, a gente vê que no ápice praticamente não tem zona de transição. A zona de transição ela está muito no terço médio da próstata, ela não afeta a base e não afeta a ápice, a não ser quando ela começa a crescer. Então, o efeito desse crescimento, inicialmente, vai ser um efeito de obstrução uretral. Então, isso eu acho que é o que passa na cabeça de todo mundo, até do paciente, quando a gente fala em hiperplasia prostática, né? Começa a crescer e isso começa a estrangular a uretra, tá? Então, a gente sabe que o primeiro efeito de obstrução é por crescimento prostático, então tem um efeito mecânico de compressão da uretra, e também por aumento de concentração de fibras musculares lisas, né, no tecido prostático, e isso leva ao aumento de tônus e contrai um pouco o tecido periuretral. Então, é outra forma de compressão da uretra. O segundo momento da fisiopatologia dessa doença é a hipertrofia da musculatura do detrusor. Tá? Então, a resposta que a bexiga vai ter a essa obstrução, ela é muito importante. Então, inicialmente, a bexiga ela vai espessar, né? O músculo vai ficar mais espesso, vai hipertrofiar o detrusor para vencer essa obstrução da uretra que a HPV está causando, né? Mas com o tempo, isso vai levar à trabeculação da bexiga e vai levar à disfunção, dilatação da bexiga. Tá? Então, isso com o tempo pode levar à redução de complacência e alteração da capacidade vesical. E o último passo de dano que a hiperplasia tem na sua patologia sobre a bexiga é a alteração dos receptores nervosos que a gente vai ter na mucosa vesical,
levando à instabilidade vesical e sintomas irritativos. Então, urgência, aqueles sintomas de urgem-incontinência, eles vêm já por dano neuronal dentro da bexiga, tá? Então, o que acontece com a bexiga de fato, né? O foco da doença é a próstata, mas quem sofre o dano é a bexiga. Então, com o tempo, isso vocês devem ver nos seus pacientes, você pega um ultrassom do paciente, tem uma bexiga com volume aumentado, com trabeculação, sinais de bexiga de esforço, pode ter presença de pseudodivertículo, que são essas saculações da mucosa em falhas, né, passando pelas trabéculas do músculo. E esse dano que a próstata leva obstruindo a uretra, ele não é reversível, tá? Você tem uma remodelação de musculatura que isso não reverte nem com o tratamento dessa hiperplasia. Então, a hiperplasia ela tem um momento ótimo para tratamento, tá? Então, se a gente perde esse momento, o paciente acaba ficando com dano. E é muito comum, né, no comportamento do homem, principalmente brasileiro, latino, de postergar tratamento, fugir de tratamento, diminuir sintoma, e tocando a vida, né? Mas nesse sentido a hiperplasia ela é muito ruim, porque ela causa um dano que depois não é revertido com o tratamento. Então, paciente idoso, é muito importante quando vocês estiverem fazendo a anamnese desses pacientes em relação a trato urinário, serem bem ativos no questionamento, porque a resposta comum é não, tá tudo bem, tá normal, às vezes é o filho ou a esposa que relatam, né, não, tá demorando muito no banheiro, o paciente mesmo às vezes não se queixa, até ficar insuportável, né? Isso aqui é uma comparação que eu gosto de fazer, que eu acho que é muito parecido em relação à fisiopatologia do que a musculatura do detrusor passa, que é a miocardiopatia dilatada. Então, o que a gente vai acabar tendo, né, no paciente, por exemplo, com hipertrofia muscular cardíaca, né, com hipertensão, é basicamente a mesma coisa. Você tem um aumento de resistência periférica, levando a dano de musculatura, inicialmente com hipertrofia e finalmente com dilatação. E com também marca-passo liberando estímulo em zonas não típicas, levando a disparos de arritmia, né? E na bexiga acontece isso também com marca-passo vesical, né? Disparando e gerando sintomas de urgência, de micção com bexiga com baixo volume. Então, só para vocês guardarem aí o dano que a bexiga sofre é muito parecido com o dano que o coração sofre em algumas doenças. Os sintomas, quando a gente vai falar de sintoma de trato urinário, também isso é outro conceito que eu acho que é bem importante, a gente divide em dois grupos, tá? E divide por função, né? A bexiga ela tem duas funções. Uma é armazenar a urina e a outra é esvaziar a urina, né? Então, os sintomas de esvaziamento a gente chama de sintomas obstrutivos. Então, é jato fino, jato entrecortado, gotejamento terminal, hesitação miccional, sensação de resíduo pós-miccional. Esses todos são sintomas obstrutivos ou sintomas de esvaziamento. Os sintomas que a gente chama de irritativos são os sintomas de armazenamento. Então, urgência, polaciúria, disúria, urgem-incontinência, noctúria, também são sintomas de trato inferior, mas são sintomas que a gente se refere como irritativos. Não sei se vocês usam isso na prática de vocês, mas existe um score de sintomas prostáticos que eu acho que principalmente nas primeiras avaliações do paciente é importante você usar para você entender a gravidade. É uma forma de deixar mais objetiva a avaliação da queixa urinária e tirar um pouquinho da subjetividade e sair dessa anamnese passiva para uma anamnese mais ativa. Então, normalmente, quando a gente faz uma avaliação de score de sintoma prostático, a gente está discutindo os sintomas no último mês. Então, para ter um parâmetro claro para esse paciente, é a média do último mês. E aí a gente checa sintomas como sensação de esvaziamento incompleto, a necessidade de urinar com uma frequência muito grande, né? Então, menos de 2 horas depois de urinar já tem que voltar para o banheiro, também é um sinal de resíduo. Micção entrecortada, frequência de ocorrência de micção entrecortada, frequência de urgência, urgem-incontinência,
frequência de jato fraco, e tem uma última questão, que é da noctúria. Então, saber quantas vezes o paciente acorda em média à noite para urinar. Esse talvez seja o sintoma objetivo mais fácil de tirar do paciente. Quando o paciente tem uma anamnese um pouco difícil, a gente percebe que os pacientes começam a acordar 2, 3, 4 vezes à noite e não está muito legal o quadro miccional, apesar dele estar falando que está tudo bem. O IPSS, a gente classifica ele para ter um score de sintomas, e aí, com esse score, a gente classifica o paciente em leve, moderado ou severo. Tá? Isso vai ajudar a gente a balizar o tratamento desse paciente. Em relação a exames complementares, né, nesses pacientes, então, anamnese, exame físico completo, toque retal, tudo isso vai ajudar a construir a ideia de como esse paciente está. E tem alguns exames complementares que são fundamentais, né? Então, a dosagem de PSA livre total, dosagem de função renal, porque HPV em quadros severos pode levar à insuficiência renal de ação pós-renal, dosagem de urina 1, urocultura. A gente sabe que paciente que está exposto a resíduo urinário tem um risco maior de infecção urinária, então às vezes esses pacientes estão colonizados, é importante fazer a cultura de urina. E é importante exame de imagem nesses pacientes, principalmente ultrassom, tá? É um exame barato, não invasivo, se o paciente for colaborativo, eu acho que é um exame que ajuda bastante, tá? Então, o ultrassom que a gente precisa fazer num paciente desse é um ultrassom de rins e vias urinárias, né, para ver se não tem ureterohidronefrose, se não tem dano para o trato superior, e um ultrassom que avalie bexiga e próstata, para avaliação de complicações, tá? Então, o que o ultrassom vai dar de informação para a gente? Ele vai dizer se tem uma pedra na bexiga, se tem trabeculação da musculatura do detrusor, se tem divertículo, vai dizer quanto de resíduo que o paciente tem, né? A gente pode fazer uma avaliação funcional, né? Faz o exame com a bexiga cheia, o paciente vai no banheiro, esvazia a bexiga, volta e mede resíduo. A gente sabe que qualquer resíduo acima de 70 ml a gente tem que ficar de olho, tá? Então, resíduo baixo é comum, o paciente está fora da situação normal dele de micção, então pode ter um resíduo abaixo de 70 ml, mas resíduos superiores a isso começam a chamar a atenção. Esse exame de ultrassom ele pode ser feito por via abdominal, né, suprapúbica, ou por via transretal. Na minha prática, eu costumo solicitar somente ultrassom via abdominal. Tá? O ultrassom transretal ele tem um pouquinho mais de qualidade, de precisão, mas eu acho que é muito desconfortável para o paciente, o ganho que se tem é muito pequeno. Então, normalmente eu faço ultrassom por via abdominal, acabo reservando transretal para pesquisa de problema em vesícula seminal ou para guiar a biópsia, uma situação um pouquinho diferente. Exame de rotina, a via abdominal é suficiente. Aí aqui tem um exemplo, uma imagem, né? A gente consegue ver a urina, a bexiga, e a gente consegue ver uma próstata que está abaulando a bexiga. Aqui a gente está vendo uma imagem convexa, né? Que deveria ser uma imagem côncava aqui do colo da bexiga entrando na próstata. Então, isso é uma próstata hiperplásica, já aumentando o seu volume e empurrando o colo da bexiga. Outro exame importante na avaliação complementar desses pacientes é a urodinâmica. Tá? Então, a urodinâmica ela não é para todo mundo que tem hiperplasia, tá? São para casos selecionados. Tá? Então, é paciente ou com sintoma severo, ou com sintomas paradoxais que não fazem sentido. Então, às vezes o paciente tem um quadro de incontinência, algum quadro que não está fechando, que a história clínica, a anamnese não estão batendo com o exame físico. Esses pacientes a gente acaba fazendo urodinâmica para entender o que está acontecendo. E também para pacientes que vão para tratamento cirúrgico para avaliação de prognóstico. Então, se a gente sabe que o paciente tem um detrusor hipocontrátil, que já perdeu tônus, o paciente é importante ele saber antes da cirurgia que existe um risco de, mesmo tirando obstrução, o detrusor não conseguir se esvaziar adequadamente. Tá? Então, isso é uma avaliação prognóstica importante para a gente saber como está a contração do detrusor antes da cirurgia, nesses casos um pouco mais graves. Então, eu vou explicar para vocês, eu não sei qual que é o grau de conhecimento de vocês sobre urodinâmica, mas se eu estiver sendo repetitivo, pode me interromper.
Mas eu vou tentar explicar o faseamento de como é feito o exame, né? Então, inicialmente, a gente faz uma urofluxometria livre, que é só o paciente estar 2, 3 horas sem urinar, a gente pede para ele urinar num fluxômetro, e esse fluxômetro vai dar uma curva igual essa aqui para a gente, tá? Então, isso aqui que está aparecendo aqui é uma curva normal, tá? Então, o paciente urinou mais ou menos 450 ml de urina, ele urinou num tempo de mais ou menos 30 segundos, e a gente vê a curva, isso aqui é o que a gente chama de uma curva em padrão de sino, é uma curva normal, sobe, atinge o máximo do fluxo, que estava na casa dos 26, 27 ml por segundo, não, minto, até chegou mais alto aqui, perto de 30 ml por segundo, e desce mais ou menos na mesma velocidade até o esvaziamento completo. Então, isso aqui é um exame totalmente normal, tá? De fluxometria. Para os casos de pacientes de investigação de HPB, eu costumo pedir só fluxometria livre, num caso comum, porque isso dá uma noção para a gente de força de jato, padrão de esvaziamento, sem ser invasivo, tá? Isso aqui é um exame alterado, tá? O que está em azul é um exame de um paciente que tem algum grau de obstrução. Então, aqui o normal, né, padrão de sino, batendo 20 ml por segundo, e aqui o anormal, uma curva bem longa, achatada, perto dos 5 ml de urina por segundo, então um fluxo baixo, devagar, lento. Isso é uma forma também de transformar em objetivo, né, uma avaliação objetiva de capacidade de micção. Esse é o primeiro tempo de um estudo urodinâmico, tá? O segundo tempo desse estudo é a colocação de um catéter de duplo lúmen na bexiga e um balonete para medição de pressão retal, tá? Então, feito isso, o que a gente faz no estudo urodinâmico? A gente infunde soro lento, geralmente um soro em temperatura ambiente, um pouquinho morno, e vai distendendo a bexiga que está vazia, a gente vai conseguir avaliar como é a capacidade dessa bexiga tolerar volume, tá? Então, a primeira fase desse exame é o que a gente chama de uma fase cistométrica. Então, a gente vai avaliar a capacidade, se não teve contração fora de hora, desejo de urinar fora de hora, contração detrusora não inibida. Então, tudo isso a gente vai conseguir ver nesse momento da fase cistométrica. E uma vez a bexiga está cheia, o paciente está com desejo miccional, a gente vai liberar esse paciente para urinar, e aí a gente vai conseguir entender qual é a pressão dentro da bexiga, né, a pressão vesical, no momento da micção, e vai conseguir, através da medição da pressão abdominal e da pressão vesical, estimar qual que é a pressão detrusora. Tá? Então, como que a gente faz isso? A pressão vesical, ela é a soma da pressão abdominal mais a pressão do detrusor. Tá? Então, o que está medindo dentro da bexiga vai ser a soma da ação dessas duas pressões. Então, o computador, né, a urodinâmica, ela faz isso de maneira dinâmica, né, e automática, em tempo real, essa conta de como está a pressão vesical, então ela estima a pressão detrusora, tirando da pressão vesical a pressão abdominal. Tá? Isso aqui é um gráfico simplificado do que é uma urodinâmica. Tá? Então, a gente está medindo a pressão do abdômen, a pressão dentro da bexiga e a pressão do detrusor, e a que está sendo estimada, e aqui é o fluxo de urina. Tá? Então, quando a gente orienta o paciente a urinar, o que a gente espera que aconteça? O paciente vai desencadear uma contração do detrusor, que vai levar ao aumento da pressão vesical e ao aumento da pressão detrusora. Não deveria aumentar a pressão abdominal. Esse aumento de pressão abdominal, nesse tempo de hesitação, geralmente está relacionado à dificuldade para urinar. Então, o paciente faz uma forcinha abdominal para conseguir começar a urinar. Então, isso aqui deveria estar uma curva reta, aqui, a pressão abdominal, devia estar na tara, devia estar zerado. Então, a gente mede essas curvas de pressão dessa maneira. Aqui está um gráfico de uma urodinâmica que a gente consegue ver um padrão obstrutivo. Tá? Então, o paciente, a gente infundiu 350 ml na bexiga, ele está com a bexiga cheia, nesse momento aqui foi orientado que ele pode urinar, e aí o paciente desencadeou uma contração detrusora bem importante,
uma pressão de 84, uma pressão alta, a pressão vesical foi transmitida, a pressão abdominal continua próximo da tara, né, não tem influência abdominal, e você vê que o fluxo é super baixo. Então, quando a gente tem um quadro de uma pressão detrusora alta e um fluxo baixo, normalmente isso é por uma obstrução. Pode ser uma estenose de uretra ou uma HPB, mas é uma obstrução infravesical. Queria dar uma noção para vocês de urodinâmica, que eu acho que é importante para vocês entenderem o exame e poderem avaliar de uma forma melhor e discutir de uma forma melhor quando tiver algum caso que o paciente fez esse exame ou que vocês acham seja necessário solicitar. Uma vez que o paciente tem um diagnóstico de hiperplasia, não tem sintomas graves, o paciente tem sintoma leve, moderado, não tem nenhuma complicação associada à doença, e, de maneira geral, esse paciente apresenta uma boa qualidade de vida, uma das opções é um tratamento expectante. É só observação, a gente acompanhar semestralmente ou anualmente esse paciente para ver se em algum momento isso vai começar a descompensar e, se necessário, a entrada de tratamento medicamentoso. Mas uma grande maioria dos pacientes, às vezes eles até têm uma próstata muito volumosa, uma próstata grande, mas que a repercussão urodinâmica é baixa, não tem resíduo, o paciente dorme bem, acorda uma vez à noite, o jato urinário dele está um pouquinho mais fraco, mas ele está satisfeito. Então, para a gente, quando a gente está numa consulta com um paciente desse, a qualidade de vida desse paciente, o quanto que essa urina está atrapalhando ele, a micção está atrapalhando ele, é muito importante para a tomada de decisão, tá? Então, o score de sintomas, conversar com o paciente, entender como ele está de uma maneira geral, é importante para a gente determinar tratamento desses pacientes. Então, quando a gente fala em conduta expectante, além de observação com exame e retorno programado, tem algumas estratégias que comportamentais que podem melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, micção programada, orientar esse paciente a não segurar a urina, a programar a cada 2 ou 3 horas ir ao toalete e esvaziar a bexiga, evitar irritantes de bexiga como cafeína, guaraná, energético. Esses estimulantes todos são irritantes de bexiga. A bebida alcoólica, se esse paciente faz uso de diuréticos, ajustar o horário que ele vai tomar esse diurético para que ele não acorde à noite para urinar. A restrição hídrica noturna, então o paciente dorme às 10 da noite, orientar ele às 7, 8 horas da noite, encerrar a ingesta de líquido, esvaziar a bexiga antes de dormir. Isso tudo faz parte das medidas de acompanhamento, né, de tratamento expectante desses pacientes. Tá? Em relação a fitoterápicos, é muito comum a gente ver, principalmente fora do país, pacientes que costumam fazer uso de fitoterápico com quadros leve a moderado de hiperplasia. O que é interessante vocês saberem? Então, o mais comum é o só-palmeto, tá? Que é um derivado da Serenoa repens. Tem um estudo de 2011 com 369 homens versus placebo, que não mostrou diferença com o tratamento com fitoterápico. 2012 tem uma atualização da Cochrane com 5.666 pacientes, que também não teve diferença em termos de resposta dos pacientes em uso do só-palmeto. E, até o momento, não tem nenhuma evidência convincente que nenhum desses agentes, né, semente de abóbora, urtiga, pigeon, são capazes de tratar ou melhorar sintomas de HPB. Às vezes o paciente chega no consultório, já está tomando, mas eu não costumo prescrever fitoterápico para paciente com hiperplasia. Em relação ao tratamento medicamentoso, basicamente são 2 grupos de remédios, né? São os inibidores da 5-alfa-redutase e os alfa-bloqueadores seletivos alfa-1A, tá? Então, quando a gente fala de alfa-bloqueador, no Brasil, basicamente são essas 2 drogas, né? A doxazosina e a tansulosina. A tansulosina, ela é um bloqueador super seletivo, então a ação dela é muito mais no colo da bexiga, na uretra,
na próstata em si do que em vasos e outros órgãos, né? A doxazosina, ela é seletiva, mas em doses altas ela começa também a gerar sintomas de hipotensão, sintomas vasculares. Então, são drogas, principalmente quando vai iniciar o uso, tem que ficar de olho no paciente, porque aumenta risco de queda, né? Então, mas a tansulosina, em dose de 0,4 miligramas dia, costuma ser muito segura. É muito difícil a gente ter relato de não aceitação ou de intolerância à medicação. Então, só para lembrar vocês, os receptores alfa-bloqueador, desculpa, os receptores alfa-1A, eles agem principalmente nesses pontos que estão marcados em verde aqui, tá? Isso é onde está a localização principal desses receptores. É colo de bexiga, né, a boca da bexiga, e toda a próstata e periuretral, principalmente na porção da uretra prostática. Então, é bem seletivo, a ação é muito nessa região e costuma ter um efeito bem rápido. Então, normalmente, paciente que faz uso de alfa-bloqueador, ele consegue perceber melhora clínica com 2 dias de uso da medicação e já assume um efeito pleno com 1 semana de uso do remédio, você já tem uma noção de como é que esse paciente vai ficar com esse remédio, tá? Então, isso é uma vantagem dessa medicação, ela traz um alívio rápido e o paciente que não responde também, em 1 semana não respondeu, 2 semanas não respondeu, você já sabe que não vai ter melhora com essa medicação, tá? Os efeitos colaterais dos alfa-bloqueadores, hipotensão arterial, né? Então, queixa de tontura, nesses pacientes chega a variar de 5 a 15%, dependendo do agente, tá? 15% são principalmente com os agentes menos seletivos. Ejaculação retrógrada é comum, tá na literatura em torno de 6%, mas na prática a gente vê um pouco mais do que isso. E isso acontece porque o colo da bexiga é afetado pela medicação e fica aberto. Então, do momento da ejaculação, a resposta normal seria relaxamento, né, do esfíncter, com contração do colo da bexiga e contração das vesículas seminais para ter uma ejaculação de padrão normal. Como o colo da bexiga está relaxado por ação da medicação, acaba virando um fluxo de menor pressão para a saída do jato ejaculatório em direção à bexiga e não em direção à uretra. Queixas tipo rinite também são sintomas, né, parecido com rinite, são frequentes com a medicação, em torno de 10 a 12%. E efeito cardiovascular, eles são observados mais com drogas menos seletivas, como prazosina, alfazuzina, que são drogas que a gente não usa para tratar HPB no Brasil, pelo menos a gente não tem por hábito prescrever. São drogas não seletivas, então elas acabam tendo um efeito bloqueador muito potente e com vasodilatação periférica e hipotensão arterial. Uso de tansulosina em dose superior a 0,4 miligramas, então 0,8 ou mais, também leva a esse tipo de sintoma, mas não é o recomendado, a prescrição ideal dessa medicação é 0,4 miligramas por dia. A tansulosina, ela tem um outro problema que eu acho que para vocês também é bem relevante, que é a síndrome da íris flácida intraoperatória. Tá? Essa síndrome, o que acontece? A medicação ela tem uma ação sobre esses receptores na íris e acaba levando a algumas complicações durante a cirurgia de catarata. Tá? Então, como catarata também é uma doença bem frequente, é comum os pacientes operarem, é algo que tem que ficar de olho, tanto o oftalmologista quanto o geriatra do paciente, né? Porque a tansulosina ela tem um efeito negativo e ela piora o resultado, pode, né, piorar o resultado da cirurgia desses pacientes, aumenta o risco de trauma, de lesão durante a cirurgia. E essa síndrome da íris flácida, ela é composta por uma tríade de flacidez do estroma da íris, propensão a colapso da íris durante a cirurgia e má dilatação da pupila durante o intraoperatório. Essa síndrome ela é recente, ela foi descrita em 2005, não se sabe ainda qual que é o tempo de exposição à tansulosina que leva a essa síndrome ocorrer com mais frequência. Também não se sabe qual que é o intervalo necessário para a descontinuação da tansulosina antes da cirurgia de catarata.
Na literatura isso varia em torno de 2 semanas, tá, de recomendação, mas ninguém sabe ao certo se o impacto com 2 semanas é suficiente. E hoje na literatura até se discute se a suspensão e descontinuação da medicação previne essa síndrome, tá? Então, o mecanismo biológico não é totalmente compreendido, mas a gente sabe que tem uma expressão muito alta de receptor alfa-1A na íris, que é o receptor principal para promover a dilatação da pupila. Então, é algo para ficar de olho. Se tem um paciente com HPV que está em programação de operar catarata, deixa operar catarata primeiro, para depois introduzir medicação alfa-bloqueadora, tá? O outro grupo de remédios são os inibidores da 5-alfa-redutase. A 5-alfa-redutase, ela é responsável pela conversão de testosterona em dihidrotestosterona na próstata, e aí ela age exatamente naquele desbalanço que eu comentei no começo da aula. Então ela bloqueia, né, essa conversão e diminui a exposição da próstata DHT, e com isso ela vai diminuir o volume prostático, tá? Esse volume prostático ele pode ser reduzido até 30%, né, do volume inicial antes do tratamento. Ela pode melhorar a score de sintomas em 15%, melhora a taxa de fluxo urinário na urofluxometria livre, e eu acho que o principal é que ela reduz o risco de tratamento cirúrgico em quase 50%, tá? Então, paciente que faz uso de inibidor da 5-alfa-redutase e tem uma boa resposta, a chance de no futuro ele precisar ser submetido à cirurgia cai muito, tá? Tanto o alfa-bloqueador quanto o inibidor da 5-alfa-redutase também diminuem o risco de bexigoma, de retenção urinária aguda, com necessidade de sonda. Então, essas medicações elas também diminuem esse risco de efeito de uma situação de retenção urinária aguda, tá? Basicamente, o que a gente tem disponível no mercado, quando a gente fala de inibidor de 5-alfa-redutase, é a finasterida, que a dose normalmente é 5 miligramas diário, e a dutasterida na dose de 0,5 miligramas por dia, tá? Os efeitos colaterais mais comuns dos inibidores da 5-alfa-redutase são a diminuição de libido, disfunção erétil e distúrbio ejaculatório, mas principalmente diminuição de libido. É um sintoma que na literatura ele varia entre 6% a 12%, mais ou menos, mas é engraçado que o paciente vem no consultório, ele já vem sabendo, já vem falando, não quero tomar aquele remédio que eu vou ficar com disfunção erétil, vai cortar a libido. O paciente já é uma coisa que pela idade já está preocupado, que está piorando a atividade sexual, então às vezes tem um pouco de resistência nesse sentido, até mais do que realmente o remédio causa, tem um pouco de resistência dos pacientes em uso desse tipo de medicação, tá? Existe um risco baixo, né, de ginecomastia e aumento de sensibilidade mamária com esses inibidores da 5-alfa-redutase, e lesão cutânea também muito baixa. Tem um estudo grande, que é o MTOPS, sobre tratamento medicamentoso para sintoma prostático, e uma das coisas que ficou bem estabelecida lá é que tem uma piora, né, da função ejaculatória com uso prolongado de finasterida. Isso vai diminuindo o volume seminal e vai começando a impactar na ejaculação do paciente. E aí, se o paciente usa o alfa-bloqueador, que acaba produzindo uma ejaculação retrógrada, isso piora ainda mais esse sintoma, tá? Atualmente, tanto a Associação Americana quanto a Associação Europeia de Uro recomendam, né, para o guideline, a terapia combinada, né, associar alfa-bloqueador a inibidor de 5-alfa-redutase. No mercado, a gente tem algumas farmacêuticas que já vendem essas cápsulas com as duas medicações, e isso é muito benéfico para paciente com sintoma de moderado a grave, próstata com volume acima de 40 centímetros cúbicos, tá? Geralmente, quando a gente está tratando o paciente com hiperplasia, os pacientes mais jovens, eu acabo privilegiando um pouco mais o uso do alfa-bloqueador, principalmente em próstata de baixo volume, tá? Então, o paciente tem muito sintoma, mas a próstata tem 30, 40 centímetros cúbicos. Esse paciente é um paciente que tem um tônus aumentado na musculatura lisa da próstata, costumam responder bem com alfa-bloqueador. Pacientes mais idosos, que já não estão em atividade sexual, fazer a terapia combinada ou fazer uso
só do inibidor da 5-alfa-redutase é uma boa possibilidade. E uma contraindicação para uso de alfa-bloqueador é o paciente que tem glaucoma de ângulo fechado. Então, paciente com histórico de glaucoma em tratamento, se vocês forem prescrever alfa-bloqueador, precisa primeiro conversar com o oftalmo para ver o tipo de glaucoma que esse paciente tem, se não vai ter um impacto negativo o uso do alfa-bloqueador. Quando a gente fala de cirurgia, basicamente, cirurgia, a gente acaba lançando mão para paciente que ou não se adapta ao remédio, ou não tem boa resposta ao remédio, ou tem uma contraindicação à medicação, ou tem complicação, tá? E aí as complicações mais comuns são retenção urinária persistente, então o paciente passou sonda, você não consegue tirar, complicação de hidronefrose, né? Então dilatação do trato urinário superior por conta da HPB, insuficiência renal por fator pós-renal, infecção urinária de repetição, hematúria macroscópica de origem prostática, pedra na bexiga, divertículo de bexiga. Então, todos esses quadros, ou quadros de sinal de dano já para a próstata, baixa resposta à medicação, esses pacientes a gente tem que pensar em cirurgia, tá? Eu acho que o paciente que não está indo 100% bem, que vocês estão em dúvida, esse paciente obrigatoriamente tem que passar pelo uro, né, para condução e decisão do caso. Isso aqui que eu vou falar para vocês é bem básico sobre cirurgia, só para vocês terem uma noção, mas geralmente a gente tem duas opções de tratamento cirúrgico, então, ou tratamento endoscópico, né, RTU de próstata, que é uma tunelização da próstata por via uretral, ou o tratamento que a gente chama de prostatectomia simples, que seria a retirada, né, do adenoma, desse tecido aumentado, com a preservação da zona periférica, né? Então, antigamente, ainda se faz hoje, mas menos frequente, se fazia para próstatas de volume acima de 100 gramas, o que a gente chama de PTV, prostatectomia transvesical. Hoje não é tão comum, tem algumas técnicas que a gente consegue fazer até por via endoscópica, próstata de grande volume. Isso aqui é um ressectoscópio. Aqui é só um vídeo rápido mostrando uma uretroscopia e a ressecção desse tecido prostático. A gente consegue ver aqui, ó, que a próstata está fechando totalmente a uretra. E aí a ressecção, ela é uma alça eletrificada, né? E o aparelho ideal para a gente usar é um aparelho bipolar. Então a condução da energia ela fica só dentro do sistema, né? E a gente pode operar esses pacientes com infusão de soro fisiológico. Isso permitiu diminuir muito o risco de intoxicação hídrica. No passado, tinham pacientes que acabam fazendo hiponatremia, principalmente em cirurgia longa, porque se usavam soluções hipotônicas, né, para não condução de eletricidade, então manitol, glicerol e às vezes até água destilada, e isso acabava levando a quadros de hiponatremia, intoxicação hídrica nesses pacientes. Hoje isso é muito infrequente, muito raro, porque a maioria dos serviços acabam usando esses receptores que são bipolares, que a gente pode operar com soro fisiológico. Outra técnica que a gente consegue fazer tratamento via uretra, mesmo para próstata de grande volume, é a enucleação de próstata, e tem várias energias que a gente pode usar para fazer essa enucleação, desde laser até o próprio bipolar. Tá? Então, isso a gente descola todo esse adenoma, joga ele para dentro da bexiga e depois usa um aparelho que é um morcelador para tirar esse tecido lá de dentro. A outra possibilidade que a gente tem é o green light, que é um laser específico para próstata, que ele vaporiza o tecido prostático, e com a vaporização do tecido prostático ele acaba criando uma passagem para a urina, uma tunelização para a urina, e esse laser, eu acho que a maior aplicação para ele é para paciente em uso de antiagregação ou de anticoagulação, que tem um risco maior de sangramento ou que não pode parar a anticoagulação, porque esse laser ele tem um risco um pouco menor de sangramento por conta do comprimento de onda dele ser parecido com o da hemoglobina, então ele acaba cauterizando todo o tecido. Tá? Vou passar um pouquinho adiante, só para vocês verem como é o laser. Tá? Então, a gente usa esse aparelho para ir vaporizando o tecido, e ele acaba tendo o mesmo efeito que a ressecção. A única
talvez desvantagem é que a gente não acaba não tendo material para encaminhar para patologia, para avaliação, né, do tecido. Então, acaba diminuindo a chance diagnóstica incidental de câncer de próstata, mas um caso bem selecionado, bem triado no pré, isso deixa de ter uma importância real, tá? Então, isso era mais para vocês terem uma noção como é que o laser funciona. Outra possibilidade, como eu falei para vocês, a gente fazia no passado PTV, né, prostatectomia simples transvesical. Hoje a gente pode usar uma plataforma robótica para fazer isso, tá? Não sei se vocês já viram cirurgia robótica, mas é um aparelho que é um avanço da laparoscopia, a gente consegue enxergar em 3D, tem algumas pinças para facilitar o procedimento, e é uma forma minimamente invasiva de fazer a mesma coisa que a gente fazia por via aberta no passado. Tá? Então, isso só um vídeo curto para mostrar para vocês como que a gente acessa a próstata. Aqui está o pub, né? A gente está chegando perto da próstata, e aí se cria uma abertura na transição da próstata, da bexiga, para dissecar esse tecido que está aumentado, né? Esse adenoma. Eu vou passar um pouquinho para frente só por questão de tempo, mas basicamente aqui o que a gente consegue ver no vídeo é o tecido do adenoma sendo, desse tecido aumentado da zona de transição, sendo dissecado e retirado. Aqui vocês conseguem ver amarelo, é a sonda passando na uretra, então vai se tirando todo esse tecido aumentado para desobstruir a passagem. Essa é uma próstata grande que eu operei, acho que tinha mais de 200 centímetros cúbicos, então é bastante tecido que a gente tira nesse tipo de cirurgia. Aqui vai dar, opa, travou. Aqui vai dar para vocês verem o tamanho do volume desse tecido que está sendo removido, é bastante coisa que sai nesse aumento de próstata. Depois a gente faz uma reconstrução desse tecido para poder permitir uma cicatrização ideal. Isso é o básico do que a gente faz para tratamento cirúrgico de próstata. E tem algumas terapias alternativas menos invasivas que estão surgindo, mas que têm um espaço limitado e a indicação é quase de exceção. Então, a embolização de próstata é uma delas. Então, se emboliza, né, faz por hemodinâmica, né, uma punção da artéria femoral, vai até a artéria prostática e se emboliza essas artérias para cortar a irrigação. Tem uma resposta inicial boa em alguns casos, mas a resposta não é persistente. Geralmente recidivam os sintomas e a hiperplasia num prazo curto, até de 2 anos. Então, hoje a embolização é para casos selecionados, tá? Não é para a maioria dos pacientes. E tem algumas técnicas que a gente chama de MIST, que são minimamente invasivas. São técnicas novas que estão surgindo. Então, por exemplo, aqui na direita é o reso. Então, é uma agulha que a gente aplica vapor dentro do tecido prostático. Isso gera uma necrose. E essa necrose, quando reabsorvida, acaba resolvendo esse problema da hiperplasia. Geralmente é para quadro moderado a leve. E isso é uma inovação tecnológica, é um procedimento ambulatorial, mas ainda não é francamente usado no Brasil. E aqui é um outro exemplo de um tratamento também ambulatorial para casos leves, que é uma forma de um grampo que mantém a próstata afastada para não comprimir a uretra. Também em casos selecionados existe a indicação, mas é mais por curiosidade que eu coloquei aqui. De novo, eu queria agradecer o convite, estou deixando meus contatos para quem quiser tirar alguma dúvida ou quiser conversar sobre algum assunto. E queria agradecer de novo o convite de vocês.